Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre a Oceania e a economia. Para a gente poder organizar e entender os aspectos econômicos desse continente, precisamos lembrar da situação dos setores econômicos. Lembrando o setor primário, o setor da produção da matéria-prima, o setor secundário, o setor da transformação da matéria-prima, setor primário, a parte da agropecuária, a parte aí da mineração, o setor secundário da indústria, da construção civil, naval, aeronáutica e o setor terciário, o setor do comércio e dos serviços, aquele da produção impalpável, aquele do qual a gente não consegue verificar exatamente aí o fruto do produto, ok? Bom, para poder entender como que está organizada aí a economia de todo esse continente, precisamos entender que ela é bastante diversificada. Enquanto na Austrália e Nova Zelândia nós vamos ter uma economia pautado numa agropecuária, numa indústria bem moderna, assim como a produtividade tecnológica também é bastante moderna nessa região. Em outras áreas da Polinésia, Melanésia, Micronésia, ele vai estar pautado justamente numa economia tradicional, numa produção aí pautado no setor primário, na pesca, na produção aí de elementos de características tropicais que acabam aí servindo para abastecimento não só das ilhas, mas também da Austrália e da Nova Zelândia. Fechou? Para a gente poder entender esse processo também, precisamos entender que dentro da região da Austrália, ela vai ser rica em áreas de produtividade mineral, uma das maiores áreas mineralógicas do mundo, que é proporcional ao tamanho do seu território. A Austrália, então, é um dos maiores territórios do planeta e, consequentemente, acaba tendo grandes áreas de produção mineral. Para a gente poder entender, várias áreas aqui na região mais central, onde temos aqui área com limitações para uso agrícola, vamos ter produtividade mineral. Cidades como Cobre Pedy, uma das principais cidades que vão ter aí a produtividade de cobre. Muito importante, uma das maiores reservas de cobre do planeta encontra-se nessas áreas desérticas da região aqui da Austrália, além de diversos outros tipos de minerais que acabam sendo também produzidos, extraídos dessa região. Portanto, a parte mineralógica é muito importante nessa região, principalmente no que se refere à produção aí de minerais metálicos, ok? Importante lembrar. Agora, outros elementos, como por exemplo o petróleo, o carvão, o gás natural, a gente não vai ter muito nessa região, porque nós não temos áreas aí de formação onde temos muita área sedimentar, com exceção da região aqui da bacia dos rios Darling-Murray, que vai ter uma coisa ou outra, mas ela não é tão significativa assim no processo do desenvolvimento econômico da região. Uma situação que a gente precisa deixar bem claro aqui é a situação principal da produção agropecuária. Percebam que enquanto nas ilhas da Polinésia, da Melanésia, da Micronésia vai ter essa atividade tradicional pautado aí na produção de produtos tropicais, vamos ter aqui uma região um pouco mais diversificada, modernizada também. Percebam que, descartando essa área aqui com limitações para uso agrícola, devido às características aí de desertificação, semiaridez que vai ter aqui, nós vamos ter áreas onde temos cultivo, por exemplo, de produtos aí diferenciados, como por exemplo essa região aqui mais próxima dos grandes centros, então a produtividade aqui ela não vai ser muito para exportação e sim para o abastecimento dos grandes centros, então vai ficar pautado principalmente naquela atividade de laticínios, produtividade de alimentos utilizados para essas regiões muito importantes aí em população, ok? Nas áreas mais ao norte, devido às características de floresta tropical, áreas aí próximas de clima equatorial, vai ter já uma área de florestas onde vai ter uma atividade extrativa em alguns pontos, assim como nas regiões ali da parte da Nova Zelândia, vai ter áreas de extração, mas ela vai ser principalmente uma área também de reflorestamento, principalmente pautado no eucalipto, que é uma grande área aí importante de produtividade, ok?
Assim, a parte das florestas vai servir para essa situação da indústria de papel e celulose, de móveis e outras características. Enfim, essas áreas aqui mais centrais, com características aqui de semiaridez ou até mesmo áreas aí de clima mediterrâneo e tropical, vão ser áreas pautadas nas áreas de pastagem. Vai ter a produção principalmente do gado bovino, vai ter aí partes suínas e vai ter também outros tipos de alimentos, como a produção de frango, também é interessante nessa região, ok? Agora, além dessas áreas, nós vamos ter principalmente as áreas onde nós temos aí a produtividade industrial. Na área industrial também vai ter uma indústria moderna e bastante produtiva. Ao longo aí de todo um processo do desenvolvimento industrial, a Austrália acabou trazendo para ela, juntamente com a Nova Zelândia, áreas de desenvolvimento dessas atividades aí. Essa transformação da matéria-prima, ela vai ser principalmente para exportação para países aí do seu próprio continente e também para áreas mais organizadas do Sudeste Asiático. Então existe aí uma produção interessante da questão da automobilística, da parte de produtos alimentícios, remédios. Vai ter também aí outros produtos como a indústria têxtil, a de calçados, que é bastante importante, tanto na Austrália, nas regiões aqui de Melbourne, Sydney, Canberra, Perth, essas áreas aqui bem desenvolvidas, formando grandes núcleos urbanos, e também na região de Auckland e também na região de Wellington, na Nova Zelândia. Essas áreas então vão ter um desenvolvimento industrial importante e, consequentemente, acaba sendo pontos de atração urbano. Áreas aí com a indústria acabou, consequentemente, sendo esses fatores atrativos da região, onde acaba tendo a maior concentração populacional. Nesse sentido de alta concentração industrial, acaba também gerando áreas de desenvolvimento do comércio e dos serviços. Desde a parte comercial, as trocas comerciais internas, desenvolvimento, vai ter também áreas de ativação portuária, onde vai ser mandado para outros lugares, e também a produção tecnológica, o desenvolvimento, a riqueza, principalmente desses dois únicos países aí desenvolvidos do hemisfério sul, vai ser pautado também numa grande qualidade de vida, num PIB elevado, e isso vai gerar uma alocação maior de recursos para a tecnologia, para desenvolver melhor artigos de produtividade agrária, na parte industrial e também exportação de novas tecnologias para diversas áreas. Então, essa é a grande pegada, o grande foco da Austrália e da Nova Zelândia. A parte da produtividade de alta tecnologia crescente com o tempo para a geração aí de maiores riquezas, de maiores produtos que possam ter aí maior produtividade. Então, nesse sentido, toda a produtividade da Austrália e da Nova Zelândia, ela é pautada numa balança comercial bastante favorável. Esse favorecimento da balança comercial, vamos dizer que ela tem uma maior exportação de produtos do que uma importação. Devido então aí a essa atividade industrial e atividade tecnológica forte, os recursos exportados são mais valiosos do que aquilo que se é necessário para o consumo, principalmente commodities aí de produção tropical que acaba sendo importado pela Austrália e pela Nova Zelândia. Nesse sentido, faz da Austrália e da Nova Zelândia os países mais desenvolvidos do hemisfério sul. Basicamente, essas são as características básicas aí das atividades econômicas da Oceania. A parte das ilhas, organizadas numa agropecuária tradicional e uma extração ali da pesca, e na Austrália e Nova Zelândia já um desenvolvimento do setor secundário e do setor terciário. Eu espero que você tenha entendido essa aula e eu vou ficando por aqui, desejando a você um ótimo momento de estudos. Muito obrigado por ter assistido essa aula e tchau, tchau!